Glória a Deus. Vamos começar então o nosso estudo. Olha aí, pastora Sara conosco hoje, que bom. E você tem muita gente esperando já esse estudo. Nós vamos falar sobre o que hoje? O número da besta. O número da besta, vocês estão sabendo, é? Você sabia que era isso, Bruno? Você veio pela fé? Pela fé. Nossa, hoje o assunto é forte, porque é o número da besta, ou marca da besta. Enfim, nós vamos entender isso hoje. Porque a Bíblia, ela nos fala do número da besta, o 666, que todo mundo ouve falar, ouve de uma maneira, ouve de outra, mas a gente vai aproveitar o assunto para dar uma geral. Porque a Bíblia, aproveitando este assunto, que ele é enigmático, ele é misterioso, a Bíblia não é um livro literal. Nada na Bíblia é literal. Jesus falou isso em Mateus, capítulo 13, abra lá. Você já leu isso uma vez, lógico, mas tem gente que não viu, então tem que ouvir agora. Mateus 13, no verso 34, está escrito assim. Pessoal de casa, Deus abençoe. Nós somos assistidos em todos os lugares da terra, inclusive no Japão, viu? Por um discípulo meu que eu batizei há 25 anos atrás, mais ou menos, chamado Luizinho, que está morando lá. Mateus 13, 34 diz assim: tudo isto, ou isso, disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas. Tudo que Jesus falava, ele falava por parábolas. Nada falava sem parábolas. Então a Bíblia é escrita em parábolas. O que é uma parábola? É uma figura. Parábola é um enigma que encerra uma verdade oculta, que encerra um ensinamento, que encerra uma moral. Então isso é uma parábola. Para que se cumprisse o que fora dito, verso 35, pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então desde o Gênesis, tudo é parabólico. Interessante. Então, nós vemos lá, Eva, existiu Eva? Sim, criação, Deus tirou a Eva da costela do homem e formou a mulher, formou a Eva. Mas Eva também é uma figura, porque Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 fala assim, que assim como o Satanás enganou Eva, a igreja hoje é enganada. Ou seja, de alguma forma sejam corrompidos os nossos sentidos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3. Então Eva é figura da igreja. Percebeu? Então quando eu falo que mulher, então mulher na Bíblia pode ser o quê? Mulher. Jesus chegou para aquela mulher, lá em João, falou: mulher, tenho sede. Mulher, tenho sede, mas uma senhora. Agora, ao mesmo tempo, mulher na Bíblia é o quê? Igreja. Isso é importante vocês saberem. Então a noiva vai descer ataviada ao marido, ao cordeiro, a saber, a Cristo. Está lá em Apocalipse 20, desce a esposa. Quem é a esposa? É a igreja, mulher. Então, às vezes a pessoa sonha com mulher, pensa: ai meu, eu estou tendo sonhos malignos. Não, às vezes Deus está falando que vai te dar uma esposa espiritual. Aleluia. Tem gente que fala: pastor, eu estava namorando uma mulher que não era minha esposa. Pode ser que você esteja com uma igreja para o futuro e você não saiba. Deus está falando em mistérios. Sabia disso? Deus fala também na mesma linguagem bíblica. Água na Bíblia, por exemplo, é água, mas parabolicamente tem outro significado. O que significa água na Bíblia? Olha aí, pode ser o Espírito Santo, né? A água do Espírito, né? Pode ser o que mais? Palavra. Está lá, rios de água viva fluirão do seu ventre, purificando pela lavagem da palavra. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 24, que a gente lava a mulher com a lavagem da palavra. E pode ser outra coisa também. O que significa águas na Bíblia? Povos, multidões, nações e línguas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a igreja prostituta dos últimos séculos, são povos, multidões. Está lá em Apocalipse 17, 15. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Apocalipse, que é o livro em foco hoje, só pode ser entendido se você tiver conhecimento do código bíblico das figuras de linguagem, que eu acabei de mostrar. Entendeu? Então, na hora que eu falo dragão, não é um dragão literal. O que é dragão na Bíblia? Apocalipse 12, 9. Caiu o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então, diabo.
Satanás, serpente, dragão é a mesma pessoa. A Bíblia está falando isso. A igual a B, B igual a C, logo A igual a C. É assim que funciona. Ezequiel, por exemplo, fala que o grande dragão, Satanás, o grande dragão é o faraó. Ué, mas o faraó é o grande dragão, mas o dragão é o diabo. Então o faraó é figura de quem? Do diabo. Então quando o povo do Egito, o povo de Israel fugiu do Egito, eles tiveram uma perseguição até o Mar Vermelho de quem? De Faraó e seu exército. O que é Faraó? Satanás. Perseguindo quem sai do mundo e que vai para a igreja. Então você que está saindo do mundo, e todo mundo é assim, a pessoa que sai do mundão, quanto mais profundo o mundão que ele sai, mais perseguido por Satanás, que é Faraó e seu exército, que são os demônios. É figura. E Paulo tinha essa visão, Bruno, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bom, pastora Sara conosco e todos os mais irmãos aqui, Valéria aqui, depois de tanto tempo, né? 1 Coríntios, capítulo 10, diz-nos a palavra, pelo conhecimento de Paulo, o seguinte, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ué, o povo de Israel foi batizado? Ué, não lembro de batismo. Não, mas acontece que Paulo fala, eles foram sim, batizados na nuvem e no mar. Então quando o povo de Israel passou no Mar Vermelho, aquele mar significou uma mudança de vida para o povo de Israel. Saíram da escravidão, saíram da humilhação, saíram da opressão maligna e vieram para a liberdade. Saíram pelo quê? Passando pelo Mar Vermelho, que era batismo. O que é batismo na nuvem? A nuvem cobriu o povo de Israel enquanto eles estavam no sol lá, escaldante, embaixo fugindo de Faraó, até chegar ao mar havia um tempo. E eles foram protegidos pela nuvem. De dia uma nuvem, uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo o seguia. A coluna de nuvem é o quê? É a cobertura espiritual que o cristão tem quando ele sai do mundo até o batismo, senão ele pode ser pego pela serpente. Então tem gente que fala assim, pastor, você me batizar amanhã, calma, você está debaixo da nuvem, você se converteu, você aceitou Jesus, você agora saiu do poder das trevas e está sendo transportado para o reino da glória de Deus. Então esse transporte tem uma nuvem que te cobre até o batismo. Por isso que ninguém morre na véspera. E se eu morrer antes de me batizar, calma, você está... A nuvem está te cobrindo, a nuvem de testemunhas ora por você. Amém? Então você está debaixo da nuvem. Como é seu nome mesmo? Atrás do Guga. Você. A Ana não foi batizada ainda. Então ela está debaixo você está no batismo na nuvem. Mas é bom, você lembra, você já morreu para o mundo, então lembra-se que defunto fede. Precisa sepultar a velha criatura. Tem uma hora que ela precisa ser submersa, né? E nascer para a eternidade. Quando a pessoa sai das águas, ela sai com novidade de vida eterna. Então o batismo não é um banho d'água, porque é ordenança. Não concordo. Batismo é uma realidade espiritual que muda a tua vida para sempre. É antes do batismo e depois do batismo. Zera o teu odômetro da vida. Zera o teu GPS. Muda tudo. Mas a minha vida não tem sido novidade. Dá um restart. Tem gente que já se batizou, está tendo lutas, mas não importa. O povo de Israel teve lutas depois que passou pelo mar, mas nunca mais voltou para o Egito. Isso é importante, você nunca mais vai voltar para o Egito. Então, amados, e Paulo sabia que tudo isso que eu estou falando, irmãos, era figura. Olha no verso 6, essas coisas foram feitas em figura. Então é o que? Parábola. Aconteceu literalmente, mas tem um significado espiritual para nós. Então a Bíblia todinha tem acontecimentos literais, mas por trás tem um significado espiritual. Então a Bíblia tem 3 sentidos no que diz respeito ao que está escrito. 3 sentidos. O literal, o figurado, que é isso que eu estou falando, cuja figuração é discernida pela palavra, né? Então água é espírito, ou água são povos. As águas te viram, ó Deus, lá nos Salmos, as águas te viram.
né? Ué, a água vê? Não, mas as águas são os povos, entendeu? E tremeram. Ué, a água não treme, mas a água são os povos. Então, o primeiro ponto, a Bíblia pode falar literal. Jesus chegou e falou, mulher, tenho sede, tenho fome. Literal. Por outro lado, Jesus pode estar falando em figura. Lázaro dorme. Aí Pedro falou, se está dormindo, tá bom, né, Jesus? Não, calma aí, Pedro. Lázaro está morto. Mas eu vou acordar o seu sono, porque sono na Bíblia é morte. Né? Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estão mortos em Cristo. Quer dizer, sono é morte. Por quê? Porque quando você morre, você dorme. Ninguém vai morrer para sempre. A pessoa que morre, ela vai ressuscitar. Todos vão. Ou para um destino ou para outro. Mas vai ressuscitar. Então isso é uma grande alegria. Viu? Porque nós vamos ter vida eterna de um lado ou de outro. Então militemos, porfiemos para entrar pela porta certa, que é a estreita. Porque esse mundo é rápido e passa. Amém? Então então Jesus falou, Lázaro dorme, o exemplo é figurado. Agora existe, por exemplo, um outro terceiro sentido da Bíblia, que é o enigmático. Esse só o Espírito Santo revela. Por exemplo, Lucas capítulo 15, abra lá. Parábola, por exemplo, do filho pródigo. Vamos abrir essa. Eu já estudei parábolas com vocês, mas vocês nem estavam aqui ainda, muitos de vocês estavam aí, perdidos por aí, na noite deste mundo. Sabe por que esse mundo é da noite? A noite é figura desse mundo de trevas, porque o mundo jaz no... E as estrelas, quem são as estrelas? Os crentes. Então lá em Daniel capítulo 2 fala que os entendidos, os que são de Deus, refugirão como estrelas no firmamento. Então, estrela, o que é estrela? Crente firme, os que pregam a palavra, os profetas, os evangelistas, os líderes. Vocês são estrelas de Jesus. Paulo fala, vós sois astros deste mundo. Ora, e o que é a lua nessa noite? O que é a lua? A lua é o que é? É a igreja. Porque o sol quem é? Jesus. Então o sol na Bíblia é Cristo, porque tem luz própria e ilumina tudo. A lua reflete o que é o sol. Então não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem Cristo eu não tenho luz. Sem o sol a lua não ilumina. A lua é figura da igreja que está reinando neste mundo de trevas. Jesus não está mais neste mundo, mas a igreja ficou no seu lugar. Então você está no lugar de Jesus. Por isso que você é lua. Tem que brilhar na noite deste mundo. Só que tem uma coisa, Jesus falou assim lá em Mateus 24 e também em Lucas, sobre o fim do mundo, ele falou assim, naqueles dias as estrelas cairão e a lua não dará mais sua luz. Ou a lua, em outro termo, lá em Joel, fala que a lua se transformará em sangue antes que venha o terrível dia do Senhor. É lua em sangue, igreja em pecado, ou igreja em guerra, porque sangue pode ser guerra ou pecado. Ambos tem significado. Estrela caindo, os crentes caindo. Quanto que a gente não vê hoje, né? Um crente falando mal do outro crente, pastores falando mal de pastores. Não porque ele está errado, não porque eu estou certo. Tá assim, é um tal de um falar mal do outro. Por isso que aqui a gente aceita todos. Porque só Jesus vai julgar o coração dos homens. Lá em 1 Coríntios 4:5 fala assim, nada julgueis antes do tempo, nada, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos nossos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Isso está em 1 Coríntios 4:5. Mas por que eu estou falando isso? Para explicar para vocês o significado da Bíblia. A riqueza da Bíblia está em você conhecer a sua simbologia. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer agradar não só quem é simples, aquele que estuda mais e aquele que é mais espiritual. Deus tem para todos o entendimento. Então olha aqui, 1 Coríntios, Lucas 15, por exemplo, filho pródigo. Ele pode ser literal. O que é o literal? O homem estava lá, tinha 2 filhos, um dos filhos falou, pai, me dá a herança por antecipação. Mas filhinho, está tudo bem? Não, está tudo bem, mas eu quero que é meu. Quero que é meu, quero ir embora, quero viver a vida. Literalmente aconteceu. O rapaz pegou dinheiro, foi para uma terra distante, gastou tudo que tinha, foi para bagunça, foi para prostituição, para droga, para as riquezas e gastou tudo. Aí ficou pobre.
ficou pobre, não tinha mais o que comer, desejou comer bolota de porco e lembrou-se, ai, quando eu estava com meu pai tinha tudo, ai, vou me levantar e vou voltar para o meu pai, né? E nem que ele seja para me colocar lá no meio dos piores lá, os empregadinhos lá, eu estarei melhor do que aqui. E ele voltou, o pai de longe viu o filho, agarrou e o abraçou gostoso, e pôs um anel, e pôs uma túnica, matou o bezerro cevado, e o pôs em honra, falou, filho, né, você voltou, que bom. E o outro ficou com ciúmes, porque o outro estava sempre ter com ele, falou, pai, poxa, eu estou contigo sempre, você nunca me fez uma festa dessa. Aí o pai falou, mas filho, esse estava perdido e renasceu e voltou, você sempre está comigo, você tem tudo que é meu. Então essa é a parábola, essa é a mensagem literal do filho pródigo. Figurado aqui que é o cristão. O cristão, ele está com Jesus. Aí ele pega e olha para o mundão e fala, o que eu estou fazendo aqui? Lá parece que é melhor. Aí ele se desvia. Fala, eu sei que eu tenho agora as bênçãos de Deus, mas eu vou estar em outro lado agora. Ele pega e dá uma desviada feia. E vai lá para o mundo. E desperdiça tudo. Aí ele fica na pior. Aí ele fala, meu Deus, será que Deus vai me aceitar de novo? Figurado. Não estamos falando mais de pai e filho, estamos falando de Jesus e o cristão. Aí ele se arrepende, aí Jesus o trata como se fosse a coisa melhor do mundo, porque Jesus deixa 99 ovelhas para pegar a perdida. Isso é figurado, né? Aí tem o terceiro sentido. Mas qual o terceiro, pastor, possível nisso? Cristo como filho pródigo. Isso é revelação do Espírito. Jesus deixou a sua glória e veio para essa terra distante do céu. Deixou o Pai e os anjos para vir aqui, certo? E se empobrecer por nossa causa. Aí ele se levantou e falou assim, puxa, vou ter de novo com meu Pai. Quando ele se levanta, é o que é a ressurreição. E o Pai o recebe em glória. Esse é figurado. É enigmático, é o Jesus como pródigo. Se vocês forem ver, eu já fiz esse estudo com vocês. Aí vocês falam assim, mas quem é o outro filho lá que ficou com os ciúmes? Os anjos. Os anjos, né? Qual deles que Deus falou, tu és meu filho e hoje te gerei? Nenhum deles. Está lá em Hebreus. Então os anjos são aqueles que estão do lado, mas não são como Jesus Cristo é, o Filho pródigo em Deus. Interessante isso, não? Mas vamos lá, o assunto não é parábola. Eu falei isso para vocês porque o Apocalipse, que vamos abordar hoje, que em especial, aliás, todo o Apocalipse tem 3 sentidos. O literal, o figurado e o enigmático. O literal, vocês têm várias pessoas estudando por aí. Muitos. Vários livros. Geralmente os futuristas levam mais no literal. O que é a visão futurista? São 3 visões que existem, principais da interpretação do Apocalipse. A preterista, a histórica e a futurista. E tem uma 4ª enigmática, que é a que eu trago para vocês, que não existe nos livros, mas nós vamos escrever isso no livro. Nós vamos passar isso para o livro, certo, Érica? Mas vocês já estão tendo em avant-première aqui conosco. Porque hoje eu vou dar as 4 visões do Apocalipse 13. Se eu for estudar todo o Apocalipse, eu demorei aqui 2, 3 meses para estudar Apocalipse. Era um capítulo por semana, não é isso? Sérgio Miade, nosso líder, né, da comitiva, vamos dizer, nipo-brasileira. Deixa eu acabar aqui meu cafezinho, né? Obrigado, irmão. Hoje eu fiquei sem café, porque acabou a força, quase eu morro. À tarde, eu falei, glória a Deus, estou sendo crucificado, glória a Deus. A Lisa trabalha comigo, aí, está lá no fundão, glória a Deus por isso. Bom, aí, irmãos, então vamos lá para Apocalipse 13, onde está a marca da besta, que tem também os seus sentidos. Apocalipse, capítulo 13, o assunto hoje é esse. Pretendo voltar a estudar o Apocalipse com outras facetas, porque vocês não aprenderam total o Apocalipse em todas as 4 visões. Muito bem. Para chegarmos no número, na marca,
vamos aprender o Apocalipse 13, que diz respeito a esse fato da marcação do ser humano, não é? Primeiro, vamos lá, ler então, a partir do capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, olha como é figurado, hein? Eu me pus sobre a areia do mar, é João falando, porque João escreveu o Apocalipse. Pastor, por que o senhor está estudando isso e não vai falar de coach, que é melhor, hein? A gente gosta de coach, a gente gosta de... Você gosta. Vocês gostam, todo mundo gosta de festa também. Mas a Bíblia fala que aqueles que amam a vinda do Senhor têm mais bênção. E mais, Apocalipse capítulo 1, estou lendo, Deus mandou eu falar agora, verso 3, abra lá, Natália. Você e sua prole todinha. Apocalipse 1, 3. Natália e seus filhos. Quanto mais filhos, mais proteção divina. Você é muito bem-aventurada. Bem-aventurado aquele que lê. Nenhum livro fala isso, hein? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Então existe bem-aventurança. Por isso que eu amo as coisas finais, que são as coisas do fim, as chamadas coisas escatológicas, a saber, o Apocalipse. Fala, Sara. O que você fala? Glória a Deus. Então vamos lá. A besta que subiu do mar, né? Muito bem. Olha só. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha, olha aí, uma besta que tinha, obrigado, irmão, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Difícil entender isso literalmente, não? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Opa, aqui já começa, vocês já sabem, uma definição já tiveram, que dragão quem é? Então o dragão deu poder para essa turminha aqui. Então não é de Deus mesmo, né? Então não é de Deus. Aliás, a definição de besta é essa, é o símbolo bíblico de uma nação, ou de um poder em si, ou de um domínio injusto, representado muitas vezes por um poder civil, ou eclesiástico, por ambos. Isso é um poder, isso é uma besta. Então besta nem sempre é um ser humano, mas a interpretação futurista, que é a que mais os autores falam hoje, pastor, não estou entendendo isso que você falou. Então, Deus falou agora para mim, explica o que é futurista, o que é preterista, o que é histórico. Futurista é o seguinte, é um grupo de estudiosos, teólogos, que creem que todo o Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o 22, vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Eles creem no arrebatamento agora, e 7 anos de vida após arrebatamento, onde 3 anos e meio vai ser 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra terrível com a besta, justamente essa besta que eu vou falar aqui, certo? Isso é o que falam os futuristas. Então, futurista é aquele que crê no futuro. O Apocalipse só vai acontecer a partir do capítulo 4, depois do arrebatamento. A grande parte dos autores vai contra um pouco essa teoria. Por quê? Porque vocês vão ver que já tem como explicar isso. Então, os preteristas são aqueles fundamentados em Isaac Newton, pastor, o Isaac Newton, que fez a lei de Newton, primeira lei de Newton. Qual a primeira lei de Newton? Quase se acertou. Inércia. Um corpo está em movimento retilíneo ou em repouso. Segundo, lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica. Uma força, ela está ligada, a massa e a aceleração. Terceira lei de Newton. Gente do céu. Meninas, filhas da Natália. Ação e reação que você ia falar, Bruno. É a terceira lei de Newton. Então, esse Isaac Newton, autor de toda a teoria mecânica, ele é o líder da física mecânica. Esse Newton era crente, firme. Quando ele fez o chamado período de um pêndulo, ele estava na igreja e ele via que tinha pêndulos, né, de um tamanho, pêndulo de outro, um com uma bolinha, outro com cristal, outro com um metal, e ele via os pêndulos assim. Aí ele definiu
a equação dos pêndulos, 2π raiz de comprimento sobre a gravidade, independe da massa. 2π raiz de L sobre G. Imagina um moleque de 12 anos numa igreja fazer discernir essa equação. Então eu fui apaixonado por Newton, sempre fui meio biruta, irmãos. Desculpa. Antes de ser crente eu era cientista. Então eu não posso também tirar minha natureza científica. Mas este Newton, cheio de espírito, discerniu o Apocalipse, que tem um Apocalipse de Sir Isaac Newton. Eu esqueci o livro, eu vou trazer na próxima semana para vocês. Eu tenho o original em casa, que tem mais de 100 anos. Uma raridade. Eu tenho esse livro em casa. Vou trazer para vocês. E ele escreve, lógico que foi já reprogramação, porque ele é do século 17. Foi escrito em 19 para 20. Esse livro escreve os preteristas, dizendo que todo o Apocalipse aconteceu e tem explicação no Império Romano. Essa besta primeira aqui era o Nero, para Newton, e tem nexo. Quando a chaga foi curada, houve uma melhoria. Depois, Diocleciano foi o pior, foi o último imperador, depois de 10 imperadores. De Nero de Diocleciano, quase 200 anos. Piorou de novo a perseguição. Então, isso é que os preteristas falam. Então, o preterista é aquele que explica todo o Apocalipse lá atrás. Por isso que é preterista, é passado. Não dá para defender totalmente, porque, vamos dizer assim, embora eles tenham esse respaldo, também os futuristas têm um pouco de razão. E também os históricos. Quem é o histórico? Aquele que defende que todo o Apocalipse é a história da humanidade, desde Jesus até a volta dele. E tem nexo também. Os históricos, vocês vão ver aqui. Entendeu? É interessante. É o que mais bate fora a nossa enigmática, é a visão histórica. Quando eles falam 42 meses, por exemplo aqui, ó. Olha aqui, só para vocês saberem. Verso 5. Foi dada à besta uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Segundo os futuristas, 42 meses é 3 anos e meio. Mas segundo os históricos, cada dia é um ano. 42 meses dá 1260 dias, 1260 anos. A Idade Média do período papal durou do século VII, 600 e pouco, até o século 17. Foram 10, 12 séculos, justamente batendo os 1260 anos, direitinho, que é o período negro da Idade Média. Até quando veio que o Renascimento, que coincidiu com a Reforma, Renascimento cultural e Reforma espiritual, aconteceram na mesma época, depois de 1517. Então a Bíblia coincide com a história, isso é a visão dos históricos. Não tem nada a ver com a nossa visão enigmática, que eu vou trazer agora. Que é a melhor, vou deixar para o final, senão vocês dormem. Já tem gente dormindo lá atrás. Vou tomar um café para acordar, cuidadinho. Está dormindo, está com sono, né? Trabalhou o dia todo. Era bom passar o dia estudando a Bíblia, mas não dá, a gente trabalha, né? Então, amados, já entenderam? Visão histórica, acabei de falar qual é. A história geral está todinha no Apocalipse. Visão preterista, a visão do Apocalipse seria só na época de Newton, dos romanos, que vai até a queda, o Império Romano acabou mesmo oficialmente com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1492, se não me engano, onde a pólvora foi usada pela primeira vez, que até então não existia pólvora, só para vocês saberem. A história geral é importante, porque a Bíblia conta a história, lógico, é um livro histórico, e a visão futurista é uma visão que vai acontecer depois. Eu, há 7, 8 estudos atrás, uns 2, 3 meses, ainda não tinha sido a segunda fase da eleição, eu falei sobre o anticristo, e abordei esse assunto. Só que com outro ângulo, eu falei sobre o computador Sofia, sobre a inteligência artificial, que vai dominar o mundo, e tem a ver agora com a visão futurista. Então a gente pode falar um pouco de novo sobre isso. É muito interessante esse assunto, porque falar em inteligência artificial, em computador, na época de Pedro, falar em acabar o mundo em fogo já era uma coisa complicada na época de Pedro. Pensa um pouco. Que fogo existia? Não existia lâmpada, não existia. O fogo que tinha lá era o fogo de betume. As catapultas, no máximo, era o maior fogo que eles conheciam. Pegar fogo na floresta, acabou. Hoje a gente fala assim, o mundo vai acabar em fogo. Hoje é possível. Com o poderio atômico que nós temos, fica fácil entender
que este mundo se reserva para o fogo, como está em 2 Pedro capítulo 3. Esse mundo vai acabar em fogo, não tem jeito, né? Porque os blocos não conseguem se dar. Socialismo contra o capitalismo, Estados Unidos contra a Rússia, é um lado e outro, não tem como. A corrida armamentista nunca acabou e infelizmente esse mundo se reserva para o fogo. Então, nós temos que ficar firmes, porque aquele grande dia vai culminar com o fogo. Eu já preguei sobre isso. Preguei sobre o arrebatamento outro dia, não foi? Quando foi? Semana passada? Nossa, então tudo fresquinho na cabeça. Então, agora a gente está falando sobre a besta. Então, vamos lá. Então, vamos ver, vamos ler, e cada parte eu vou falar sobre o preterismo, histórico e futurismo, mas o principal, vou dar a nossa visão enigmática. Então, o que significa? Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Muito bem, a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão é que deu o poder, e o seu trono e grande poderio. Então, este poder foi recebido pelo dragão, pelo Satanás, pelo diabo. Nós sabemos que o Império Romano foi um grande perseguidor dos cristãos. Então o Império Romano tem a ver com esta primeira besta. A primeira besta é o poder político do Império Romano. Prova isso, pastor. Vou provar. Abra em Apocalipse 17. Segura aí com o dedinho, abra em 17. Olha como é fácil entender a Bíblia. Apocalipse 17. Estão assistindo aí ou já estão no seu Jornal Nacional? Ou estão assistindo aquela novela? Estão assistindo aquela novela pornográfica? Tá bom. Não, porque o povo gosta de trocar as coisas, não? Ó, olha só, olha que coisa linda, irmãos. Apocalipse 17, 9, Bruno. Tem o Bruno 1 e o Bruno 2. Barbicha e sem barbicha. Olha lá, né? O careca que nem eu. Então eu posso falar, porque não é problema. Eu sou careca, posso falar para ele. Ó, Apocalipse 17, 9. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças que nós vimos lá do dragão são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A Roma está estabelecido sobre 7 montes. Então, Roma, 7 montes. O Vaticano está sobre 7 montes. Começa por aqui. Agora vai continuar, olha só. E são também, então, além dos 7 montes serem um local físico, então, são também 7 reis. 5 já caíram. Olha que interessante. 5 já caíram, né? 5 já caíram. Um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Todo mundo pensa que esse que vai vir, os futuristas falam, é a época do anticristo. Não, irmãos, olha só. 5 já caíram. Quais são os 5? Egito. Na época de João, quais eram os reinos, desde o dilúvio até aquele dia, que já tinham passado? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. 5. Aí estava qual lá? E um existe, Roma, a Roma imperial. E outro vai vir, que vai durar um pouco de tempo. Quanto de tempo? 1260 anos. Qual é? A Roma papal. Porque os imperadores duraram um tempo. Depois que Constantino se converteu em 312, que foi o último imperador que, vamos dizer, que oficialmente dividiu os imperadores idólatras não cristãos do cristianismo, isso foi em 312 depois de Cristo. A partir daí, o Papa começou a dar as cartas, mas ainda era uma fase de transição. A Roma papal começou mesmo depois de 658. Interessante isso, 300 anos depois. Olha que interessante. Mas pastor, por que você está ensinando história? Senão você não vai entender o Apocalipse. Nós temos que, a Bíblia fala, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus fala isso em Mateus 22. E também em Oséias 4:6. O que está escrito lá em Oséias 4:6? Você tem uma capacidade. Mostra eles, mostra esse rapaz. O mundo tem que conhecer esse rapaz. Ricardo Kamizaki. Não Kamikaze, Kamizaki. O Ricardo veio do mundão. Veio lá das trevas, do birosca, das noitadas com cerveja. Aquele japonês, um japonês que ninguém esperava nada, hoje está aí transformado por Jesus, guardando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Pregador.
Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então invista no conhecimento, apesar que aqui é grátis. Tem gente que cobra para ensinar. Palavra de Deus, eu não acho legal. Porque o que eu recebi de graça, eu dou de graça. Ah, mas você não gasta tempo estudando? E daí? Deus me dá outras coisas. Mas a palavra, não vou deixar vocês com fome para ganhar dinheiro. Me desculpa. Como é que é? Não é isso? De graça. Aprendam, cresçam. É glorioso. Então, amados, a Roma nada mais é, a Roma papal, do que aquele período de grande perseguição. Então, agora vamos voltar lá para Apocalipse 13. Então, olha lá, pus-me sobre a areia do mar. Por que areia? Porque a areia do mar, o mar são povos. Então, é um poder que emana politicamente. Olha aí, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa besta está dominada sobre a situação política. Desde lá de trás do Egito até Roma, o diabo domina tudo. Infelizmente, os reinos desse mundo são de quem? Do mal. O que o diabo falou para Jesus? Isso aqui tudo é meu. A mim me foi dado, dou a quem quero. Então está aqui, ó. E os 10 diademas sobre as cabeças e o nome de blasfêmia, porque tudo blasfema a Deus. Irmãos, besta. Aqui o futurista nesse ponto está certo. Os futuristas pregam que a besta é o anticristo. O anticristo é um homem, mas é uma besta, é um poder revestido de poder político, poder cultural, poder educacional, poder econômico, tudo está num homem. Isso é o homem da nova era que vai vir, que é o chamado Maitreya, o homem do pecado, o homem o anticristo, o homem que vai pôr em ordem a situação política mundial, mas vai ser contra os cristãos ferronhamente. Porque eles falam o seguinte, a nova era, que é esse novo pensamento da ordem mundial, a nova ordem mundial mesmo que vocês leem por aí, essa nova ordem do comunismo. Eles dizem o seguinte, a igreja sempre trouxe problemas para a humanidade, é o que eles falam. Então precisamos de um mundo de paz, onde uma só religião reine tudo. Então o hindu tem que se dar bem com o budista, tem que se dar bem com o Krishna, tem que se dar bem com o espírita. E por que o cristão quer ser diferente? Eles falam assim, porque eles não entendem que existe uma diferença espiritual entre Jesus e os outros. Entre Jesus e Buda, entre Jesus e Maomé, não tem nada a ver, perceberam? Mas eles não, eles acham que nós somos errados. Então, esse pensamento vai fazer com que o poder do futuro, da nova era, se volte contra a igreja. Essa besta, que é o anticristo. Então, essa é a visão futurista, mas já aconteceu lá atrás. No quê? Nos papas, nos imperadores, que tinham o quê? Uma força. Então, olha aqui, é o chamado besta leopardo, que seus pés como os de urso, a boca como leão, dragão deu-lhes o poder e grande poder. E era sob trono. Trono o que é? Reino, é domínio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Quer dizer, na verdade, tem 2 interpretações aqui. Para os históricos, a chaga mortal foi curada na reforma. Houve uma melhora da coisa. Mas depois ela voltou. Olha aqui, ó. Outra chaga mortal, é o que eu falei. Se for a igreja imperial, que é a visão preterista, foi o Nero. Houve imperadores que realmente melhoraram. E a chaga curada foi quando Constantino se converteu. Os imperadores pararam de perseguir os crentes. Os cristãos, que até antigamente não existia diferença entre cristão, católico e crente. Era tudo igual, é protestante. Essa diferença começou com Lutero em 1517. Então, irmãos, quando a chaga foi curada por Constantino, parou-se de perseguir os crentes. Houve um tempo bom, pelo contrário, todo mundo tinha que virar crente. O imperador falou, agora todo mundo tem que ser batizado. Por isso que surgiu o batismo de canequinha, porque não estavam dando conta de batizar tanta gente na imersão. Aí, mesmo Agostinho falou, não é a mesma coisa. Agostinho dessa época, Agostinho de Nipona, vocês têm que ler esses livros, são livros interessantes. Agostinho, São Tomás de Aquino, são os padres da igreja, homens de Deus. São Crisóstomo, São Hilário, todos eles. E eles falam então que esse batismo se tornou um batismo por aspersão, mas pela fé era a mesma coisa. Só que nós sabemos, atenção, Ana, que o batismo é imersão. Então ninguém só põe a cabeça do morto, põe o corpo todo na sepultura. Né?
Ninguém vai pôr só o pé, ou só, não, vai pôr o corpo numa sepultura, porque batismo é sepultamento. Existe um poder espiritual o teu corpo é lavado quando você mergulha. Então o batismo é imersão e saída para uma nova vida, nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Amém? Amém. Então, amados do Senhor, quando essa chaga foi curada por um tempo, depois ela voltou na igreja papal. Por quê? Depois veio a Roma papal, porque os papas, a partir do século 8, 9, inventaram que as indulgências, a Santa Inquisição, o poder político subiu na cabeça da religiosidade romana e aí acabou aquela fé, aquela vida santa. Começaram a perseguir e as pessoas passavam a comprar o seu perdão, chamava-se indulgências. Então eu pecava, eu pagava para a igreja e ficava livre do meu pecado. Agora, se eu lesse a Bíblia, eu era posto na fogueira. Grande e acirrada perseguição aconteceu contra os cristãos nessa época. Então olha só, e vi uma de suas cabeças que foi ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Por que adoraram o dragão? Porque o dragão assumiu o trono do Papa. Onde está isso? Em Apocalipse 3 fala que Satanás assentou-se no lugar. Olha aqui, ó. Abre lá em Apocalipse capítulo 2, desculpa, no verso, olha aqui, ó, na igreja de Pérgamo, verso 12, e o anjo da igreja que está em Pérgamo, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então o trono de Satanás entrou dentro da igreja, nessa fase, depois do século III, irmãos, está aqui, ó, interessante. E aí o diabo continuava usando a igreja. Vocês nunca assistiram Joana d'Arc? Lembra daquela coitada que morreu queimada? Assim era naquela época. Pastor, quantas pessoas morreram em toda a igreja, em toda a fase da perseguição da igreja, dessa igreja chamada Roma Papal? 1260 anos, 55 milhões de pessoas foram atormentadas e mortas. 7 milhões foram nos 2 primeiros séculos e 55 milhões na Roma Papal. Guga, matou-se mais cristãos pela perseguição romana na Idade Média do que na Imperial. Em Nero. É muito forte. Mas ninguém lembra, que não se fala, a Igreja Católica não tem por que abrir isso. Já foi pedido perdão, o Papa João Paulo II já pediu perdão, mas a história está aí. Está aqui, ó. Olha aqui, verso... Quem é semelhante à besta, verso 4, quem poderá batalhar contra ela? Era um poder difícil, morreram milhões de huguenotes, morreram os anabatistas nas montanhas, os valdenses eram homens cheios de espírito que moravam nas montanhas do norte da Itália, e as cruzadas foram lá pegar a turma para matar, porque eram crentes cheios de espírito, e não podia falar em línguas, nada era proibido, a igreja romana não deixava. E se alguém lesse a Bíblia, alguém falasse, Santa Inquisição era isso, uma criança falava, ele está lendo a Bíblia, a criança tinha valor, o que ele falava, que nem hoje, né? Hoje um gay fala assim, olha, me chamou de gay, o outro camarada já é preso, sem qualquer testemunha. Estamos voltando à época da Inquisição, por causa desse espírito maligno que está entrando neste mundo das trevas. Está a mesma coisa hoje. Cantar o hino nacional não pode, mas homem pelado no coisa pode. Estamos vivendo momentos de Satanás final. Está a mesma coisa. Bom, vamos voltar lá. Então, irmãos, olha aqui, ó. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, verso 5. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 1260 anos. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quem é que habita no céu? A igreja. Olha aí, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos... Quem é santo de verdade não estava dentro do catolicismo daquela época, lógico, e nem daquelas doutrinas malignas. Os santos eram perseguidos. Olha aqui, ó. E vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando?
Ué, Jesus foi morto na fundação do mundo? Jesus não foi morto quando ele foi crucificado lá no Calvário? Então, está errado esse negócio de falar assim, ó, eu sou eleito desde a fundação do mundo. A tua eleição começou porque Jesus foi para a cruz. Na morte de Cristo começou o novo mundo. A fundação do mundo não é em Adão. Pastor, peraí, agora eu me confundi, porque a teologia não fala isso. Bom, o mundo foi fundado, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O mundo espiritual fundou-se quando Jesus falou assim, está consumado, rachou o véu do templo, abriu-se os sepulcros, o céu ficou preto, tudo mudou, a natureza se manifestou. O centurião romano falou, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus, não dá. Agora começou tudo de novo. O diabo falou, não, ele morreu, eu não sabia que eu ia morrer. O diabo não sabia que quem estava indo para a cruz era ele, não Jesus. Porque a carne foi crucificada, uma carne que nunca pecou. Jesus nunca pecou, mas foi crucificado. Então provou que a lei é maligna, porque a lei crucificou um justo. A Bíblia fala, alma que pecar, morrerá. Quem não pecar, não morrerá. Mas Jesus não pecou e ele cancelou a lei que era contra a nossa vida. Por que Jesus morreu? Você que me assiste, por que Jesus morreu? Para pagar os teus pecados. Por que pagar? Porque ele morreu sem motivo. Ora, ele foi vítima de uma lei que era injusta. A lei dos mandamentos. Mas está confuso isso. A lei era uma ordenança que foi dada. Agora eu vou te dar uma revelação forte. Para você, para a Natália, para os crentes velhos e para a Sara, que é uma pastora ungidíssima. Gálatas 3:19. Eu não consigo ficar quieto, viu? Eu não consigo. Eu ia dar as coisinhas mastigadas, mas vocês merecem coisas mais fortes. Abri em cima. Nossa, Letícia, você que é filha de pastor. Abri em cima agora. Nossa, vou tomar mais um trago. Ainda bem que eu não bebo, né? Olha lá. Gálatas 3:19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro ou mediador. Quem era esse mediador? Moisés. Quem deu a lei foram os? Ué, não foi Deus? Não. Aqui diz que foi os anjos. Pastor, uma passagem não explica tudo. Então vou te dar outra. Atos 7, 53, 54. E o Bruno já começou a ficar doido, porque ele fala assim, eu pensei que soubesse tudo. Eu também achei. Ó, nossa, abri de novo em cima, meu Deus. Olha só. Olha só. Verso Atos 7, 53. Quando Estevão começou a falar, Natália, tudo. Começou, varões e irmãos, ouvi. O Deus de nossos pais, o pai de nossos pais, Abraão, ouviu a Deus na Mesopotâmia e tal. Aí começou a dar toda a história. Todo mundo estava numa boa. Quando ele falou no verso 53, quem deu a lei, a turma ficou doida. Olha só, Atos 7, 53. Estevão, o primeiro mártir e primeiro diácono falando, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aí olha só, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, Estevão falou uma revelação aqui forte. Os anjos deram a lei. O Pai, na verdade, nem queria que viesse a lei dessa forma, mas veio. Os anjos contribuíram para enquadrar o homem. Enquadrou o homem. Que até a lei, o pecado estava no mundo, mas não era imputado. Por exemplo, é proibido pôr a taça aqui, que vai cair. Mas se ninguém falar nada, eu deixo. Se cair, o Nilton caiu, se derrubou, mas não tinha lei. Agora, se tiver lei, se eu derrubar, eu vou pagar. Porque há uma lei. A lei enquadra o homem e piora o pecado. Eu vejo uma grama bonitinha, não vou pisar. Mas se eu falar, tem uma plaquinha lá, não pise, vou pisar.
Só porque não pode, eu quero dar vontade. Maconha é proibida, aí que dá vontade. Então a lei leva ao desejo. A Bíblia fala que a lei leva à cobiça, porque eu não conheceria a corrupção se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei obrou em mim a enfermidade do pecado. Percebeu? E Jesus veio e cancelou na cruz esta lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que entenderam isso. Porque quando você entende isso, você entende que você é perdoado. Você está debaixo dessa graça. É isso que você entende. Se você não tem esse entendimento, Jesus morreu, amém. Amém nós todos. Glória a Deus. Daí. Tem gente que sai da igreja e fala, bom, que bloco que eu vou pular nesse carnaval? Porque não tem no coração o anelo espiritual. Tá bom, irmão, obrigado, porque senão eu não durmo. É um santo isso. Que santidade. Então, amados do Senhor, vamos voltar, que eu estou vendo que o Guga olhou o relógio, e acontece o seguinte, eu nem dei a visão total do Apocalipse. Eu acho que a gente vai ter que fazer a segunda fase semana que vem, viu? E eu pensei que não. Então, a lei que foi estabelecida nas santas indulgências não tem nada a ver com Deus. Quando Lutero descobriu isso, ele era padre, ele era bispo, ele fez toda aquela lei contrária à igreja, fixou lá fora da porta, assumiu um grupo diferente lá na Germânia, na Alemanha, e foi uma revolução e estabeleceu a famosa reforma, que durou alguns anos, não foi uma coisa do dia para a noite. Aí veio o protestantismo, não é verdade? Mudou tudo. Então veja bem, para os históricos, isso foi um marco, tá? Agora olha aqui, a besta que subiu da terra, vamos continuar. Outra coisa, olha aqui, se alguém tem ouvidos, ouça, verso 9, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, se necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Queridos, nada acontece à toa. Toda essa turma que foi contra os cristãos também sofreram a retaliação. Porque infelizmente o que a pessoa semeia, ela colhe. Verso 11, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Esse aqui é o poder eclesiástico da igreja papal. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Por quê? Uma está com a outra, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra e a vista dos homens. Para os futuristas, eu falei para vocês que a primeira besta, a que subiu do mar, era o anticristo. O anticristo está para Jesus, como o dragão está para Deus. Quem se opõe a Deus? O diabo quis ser igual a Deus. Quem se opõe ao pensamento de Cristo? Satanás. E quem se opõe ao Espírito Santo? O falso profeta. Esse falso profeta é o profeta que a nova era chama de Saint-Germain. Agora, que nessa nova ordem mundial haverá um profeta que vai trazer muitos sinais e maravilhas. Ressurreição, tudo vai acontecer. Só que não tem nada a ver com Deus. Vai acontecer isso no futuro. Olha aqui, E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres. Por que 2 chifres? Um é semelhante ao cordeiro, quer dizer, a aparência é boazinha, mas falava como dragão, mas no fundo é outra coisa. Isso aí é literalmente o que vai acontecer na nova ordem mundial com o futuro profeta que vai ser o líder espiritual que vai, vamos dizer assim, que vai exaltar a primeira besta. Então o anticristo vai ter um líder espiritual com ele. Entendeu? É que nem aquele que tinha antigamente que orientava como é o nome daquele japonês que rodava o mundo, que era mentor antes do Trump, não, antes do Bush. Como é o nome daquele japonês, careca? Rodava todo o mundo. É mais ou menos um líder como aquele que nós vamos ter no futuro aí. Vocês lembram daquele lá? Não é Reverendo Moon. Reverendo Moon aqui é outro. Bom, quem souber aí fale, viu? Às vezes escreve aí. Exerce o poder da primeira besta para que todos adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra e a vista dos homens.
Assim como Elias fazia desse fogo do céu, vai ter no futuro essas manifestações. Hoje já está tendo os hologramas no céu. Já estão pondo fotos, hologramas dos satélites para o povo acreditar em sinais do céu. E Jesus falou: olhai para os céus, para os sinais que vão vir. Isso já é um sinal da volta de Cristo que está acontecendo, tá? Olha aqui, ó. E engana os que habitam na terra com o sinal que lhe foi permitido que fizesse, verso 14, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Olha só, essa espada aqui, dizem que esse homem, ele vai sofrer um golpe, esse líder mundial, e vai ressuscitar. Ou vai ser uma doença grave, uma morte, ou um atentado, e é aí que ele vai subir e ser elevado, porque ele vai ressuscitar, assim. Assim como Jesus ressuscitou, o anticristo quer ressuscitar, para invejar Jesus. É o que os estudos falam. Tudo bem. Ó, foi concebido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O computador está chegando num ponto, existem 2 computadores nos Estados Unidos que já têm a mente humana em funcionamento. É incrível. Chama-se computador quântico. Esse computador quântico, ele pode, segundo estudos, receber um espírito, desses espíritos que rodam por aí, que a turma fala que é espírito, tá? Esse espírito pode entrar, os demônios poderão entrar nele e assumir o comando da situação humana. É muito sério tudo isso, porque isso é inteligência artificial, isso já está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Isso é o futuro da nova era. Está escrito na Bíblia, olha aqui, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Pode ser um sinal, pode ser um chip, pode ser alguma marca, pode ser, tudo bem, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso é o literal, isso vai acontecer no literal. Já está acontecendo hoje. Já tem gente com chip por aí. E aí, adora, ai que maravilha. Não precisa mais andar com documento, mas está marcado. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso vai acontecer porque o código de barras, ele tem 666. Sabiam disso, né? O código de barras. Tem uma caneta aí, não, né? Olha aí, aqui, ó. Tudo é marcado. Olha aqui, ó. Existe, no código de barras, é chamado código binário de Gray. Esse código já é da década de 80, isso é velho já. Que todas as substâncias, todos os produtos do mundo são marcados. Isso vai tudo bater num computador lá em Bruxelas chamado A Besta. O apelido dele é A Besta. Esse computador tem todos os produtos do mundo. Os 3 primeiros números, ó, o número do Brasil é 789. E outros 030 na Europa, acho que é França, e assim vai. Todos os países, os 3 primeiros números codificam o país. Depois vem mais 5 números que codificam a empresa. Por exemplo, Nestlé tem o seu número. Aí o produto da Nestlé, fala um soufflé, está o número. Então todos os produtos são numerados no mundo todo. O seu CPF também vai entrar nessa aqui, já entrou. Então nós seremos não, porque eu não vou entrar nessa. Não podemos receber, mas já estamos indiretamente marcados. Agora olha só, mas cadê o 666? Esse código, para ser lido pelo laser, a moça do supermercado faz assim, pim, e a leitura é imediata pelo laser. Existem 3 barras, porque é o tamanho das barrinhas que dá um número. O tamanho é assim, a abertura das barrinhas, se elas são mais grossinhas ou se elas são mais distantes uma da outra. Isso dá um número. Ora, para o computador ler aquilo, existem 3 parâmetros, 3 barras fundamentais. A primeira, a do meio e a última. Está aqui, ó. Mostra aqui, ó. Primeira, a do meio e a última. Tem alguns que até aparecem 666, porque esse número é o 666. Fantástico, não? Então, o número já está aqui. Isso é o código de barras. Já é o que? Literalmente a 666. Por exemplo, adianta. Dá para trazer para cá um pouquinho, Ricardo Grande? Ó, por exemplo, a palavra Hitler. Se você pegar numerologia, daqui linda, vamos ver se dá. Aquele lá. Ó, vamos ver. Numerologia, ó. Na numerologia,
A vale 100, B 101, C 102 e assim por diante. Certo? Todas as letras. Se pegar a palavra Hitler e puser aqui, então A, B, C, D, vê quanto vale aí o H, sabe de cor aí? B, C. Ó, por exemplo, 107, 107, o I, HI 108, o H é 108? Certo? 107, 108, o E, A, B, C, D, E, aqui é 104, certo? O T, quanto é? Não calcularam ainda? Faz aí. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui quando eu estava estudando. 124? É isso? O T? E o E? E o L? Quanto é o L e o R? Vamos lá. 118. O L é 118? 108. Não, 108 é o I. IJKL. É 111 aqui. IJK. O K é 110. L, 111. E o R? Quanto é o R? Vamos lá. 122, RST, isso mesmo. Faz a conta agora. Faz a conta. 107 mais 108 mais 124, 111, 104, 122. Quanto dá? Pode ser que a gente tenha errado alguma coisa, mas dá meia. Então, o Hitler é um poder do anticristo. O 666 é associado a ele. Outro. Quanto deu aqui em cima? Deu certo ou não? Não, deu errado 676. Quanto deu? Deu 676, pastor. Alguma coisa errada. Nós erramos em alguma coisa. Alguma coisa está errada aqui. H é 108? Não, mas está alguma coisa errada aqui. Ah, mas eu errei aqui. Acho que o R aqui tá... O A é 100, 101, 102, 103, 104. Vê direitinho. Ó, esse cálculo tem que dar exato. Ó, aqui, por exemplo, ó, números romanos. Esse aqui foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele matou mais de 180 mil. Esse homem aqui, Diocleciano. Foi o que antecedeu o Constantino. Foi o pior. Nos algarismos romanos, D vale quanto em romano? Lembra? Gente do céu. 50. D vale 50. 1. O I vale 1. Ou não tem valor. C vale 100. O L quanto é? 500. E não tem valor. S também não. O A não tem valor. Aqui é 5. G não tem valor. Aqui é mais 5. Esse não tem valor, aqui é mais 5. Faz a conta. E esse homem, para a época de Newton, ele era besta. Ele era o anticristo. Então é um número acessado a uma pessoa. Maomé produziu uma religião que hoje é maior que o cristianismo. Qual é ela? Islamismo. Terrível. Islamismo é, ó, mata mesmo. Maometes. Do grego Maometes. Pela numerologia grega, ó, eu anotei esse aqui, eu anotei. Ó, anota aí. A vale 1, certo? Puxa, não notei. Mas olha, acredite em mim. M40, esse aqui vale 200. Por quê? Porque é uma tabelinha que vocês vão ver na internet. Põe numerologia grega. Vocês vão ver essa tabela, certo? É assim.
Por exemplo, então, o A vale 1, A, B, C, D, E, F, G, H, é até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, aí depois vem K, aí aqui já aumenta para 10, aqui 100 e assim vai. Bom, se você contar tudo isso, vai dar meia. Então, o que você vê? O 666, historicamente, está associado a pessoas que são anti-Jesus, são contra Jesus. Então, não é esse negócio de uma pessoa só. Agora eu vou para a minha revelação. Eu não ia pregar. Mas todas essas teorias que eu estudei, que eu falei, estão nos livros que vocês acham por aí. Apocalipse do Cohen, da Assembleia de Deus, que fala sobre o futurismo. O livro, esse aqui é o Manual Bíblico, ele também tem do Halley, tem tudo isso que eu falei. Agora, o que eu falei até agora, o que eu vou falar agora, não tem em lugar nenhum do mundo, só nos estudos que eu fiz aqui. O que é? Eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, uma força, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, atributos satânicos, tudo bem. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia, então a coisa é maligna. E a besta que via era semelhante ao leopardo. Leopardo é um animal que come ovelhas. Então, quem é que come ovelha aqui? Poder religioso. Os seus pés como os de urso. O que é pé na Bíblia? Mente. A doutrina é uma doutrina pesada, porque o urso é um animal pesado. Prova que pé é mente, pastor. Romanos 10, 17. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Então, pé na Bíblia é mente. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. E também em Provérbios fala assim, os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pé é mente. Lavando os pés. Jesus lavou a mente dos discípulos. Jesus falou assim, basta lavar os pés, basta lavar a mente. Pedro falou, não, lava o corpo todo. Jesus falou, não adianta lavar o corpo todo, basta os pés. Mas não é o pé literal. O pé aqui, a mente. A minha mente é meu pé. Eu ando com o meu pezinho ali, mas quem manda é o meu pensamento, é minha mente. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Que mente bonita quem prega o evangelho. É isso que ele quer falar. Então, urso, e os seus pés como de urso, doutrina forte. A doutrina do catolicismo foi uma doutrina muito forte. E a sua boca como de leão, porque preferia coisas terríveis, dominadoras, e o dragão deu-lhe o seu poder. Então, o poder da Igreja Católica. Por que eu falo assim? Por que é o catolicismo a primeira besta? Não é o catolicismo, mas todo o sistema eclesiástico, desde o início até a Idade Moderna, quando veio a Revolução Industrial, quando parou de haver o domínio religioso. Até pouco tempo atrás, os antigos vão confirmar isso para mim, subia num palanque, por exemplo, o prefeito, subia junto um padre. Subia um cardeal, subia um médico, lembra disso ou não? Os antigos lembram, porque os novos não sabem nada. Os novos só sabem mexer no computador. Não sabem nem o que é um coreto, não sabem nem o que é uma bandinha, não sabem nada. Vocês não viveram, não jogaram bolinha de gude. Só o pastor Fábio, que está aqui, o presbítero Fábio, nosso maestro. Temos 2 maestros aqui, a Sara e o Fábio. Comigo vocês continuariam tocando o barco aqui, mas tudo bem. Então, veja bem. Então, amados, o que eu falei? Me perdi. Não, coreto não. Então, o poder... Então, quem é essa primeira besta que sobe do mar? Poder religioso. Que foi até o século XIX, XVIII. Continua vendo, eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. Isso foi a reforma. A reforma curou a chaga mortal. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, que foi o próprio diabo, adoraram a besta, que dizendo, quem é semelhante à besta? Nada tirava o poder religioso, meus irmãos, dos primeiros séculos dessa humanidade. Durante 1.200 anos, não, foi durante 1.500 anos, o poder religioso foi grande. Bom,
Está aqui. Vamos continuar aqui agora, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. 2 chifres, o bem e o mal. Cordeiro, bom. Mal, dragão. Que poder que sucedeu o poder religioso na história da humanidade e que é bom e é mal? Ciência, já estudaram. Poder científico. Hoje está no trono não o padre, não o pastor. Uma Globo não honra um padre, não honra um pastor, não honra a religião, honra o cientista, honra o conhecimento, honra a ciência. A ciência trouxe o bem. Eu tenho luz, eu tenho antibiótico, eu tenho cura, eu tenho conforto, eu tenho automóvel, eu tenho uma vida confortável, eu tenho os alimentos todos industrializados, tudo é bom. Ciência, fui até a Lua, volto da Lua, que maravilha, viajo, vou até o Dubai em 10 horas, 12 horas, que maravilha. Antigamente, daqui até Santos, era só de cavalo, agora eu vou de carro em 1 hora. Eu fico imaginando Dom Pedro I descendo essa serra com essa chuva. Não é verdade? Escorregava o cavalo. Mas a ciência veio e me trouxe o bem. A ciência é um cordeirinho na minha mão, mas é um dragão, porque afasta o homem de Deus. Os cientistas, na sua grande parte, são ateus. Esse segundo poder que subiu da terra é o poder científico, que hoje, e desde a Revolução Industrial, 1792 para cá, a Revolução Francesa abriu essa porta. A Revolução Francesa já veio de estacas da nova era, para quem não sabe. Família Rothschild, as famílias ligadas à maçonaria, que queriam trazer o humanismo. O humanismo é contrário do teocentrismo. Olha aí, quando eu ponho o homem em primeiro lugar, eu descarto Deus. Deus é bom, mas calma, é lá, sem fanatismo eles falam. Primeiro o homem, a seriedade da ciência, não, a religião é legal, você entendeu? Então houve uma mudança. Este é o quê? É o segundo poder, é a besta, que até hoje impera, é a segunda besta. Vamos continuar. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Por que na presença? É bom ter a religião, então, é bom a presença da primeira besta, mas deixa ela quietinha aí, olha aqui, ó. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, a ciência faz isso, ó. De maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Isso é poder científico. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a vereda da espada. A espada, quem é a espada na Bíblia? O que é espada na Bíblia? Palavra. A palavra de Deus fere, mas não acaba com este segundo poder. E o pior é que existe hoje uma teologia científica. A teologia abraça a ciência. E tudo bem, e fica tudo por isso. Então a teologia é junto. Então tudo que vem o espiritismo quis fazer isso. Quis cientificar toda a parte espiritual, chamando os demônios de espíritos mortos. Então a religião virou uma salada dentro do poder científico. Olha só. Agora existe uma coisa interessante. Veio que a imagem da besta. O que é a imagem? Tudo começou com a objetiva fotográfica. Até a fotografia, tudo era desenho. Tudo era desenho. Tudo era desenho. Não existia como registrar um tempo qualquer parado. E muito menos em movimento. Mas aí surgiu o quê? A fotografia, a imagem de tudo que existia. Começou a ser registrado. Aí depois inventaram o quê? O movimento. Veio o espírito da besta. Depois a imagem começou a ser falada. Veio a televisão, veio o cinema, veio a internet, veio o computador. Hoje você vive nisso. Você fala com ele. Você não vive sem ele. E quem vive sem ele está morto para esse mundo. Eu fiquei 15 anos sem televisão. Pastor Lenilton, estudando a Bíblia. Aí eu chegava, o pessoal falava assim, você assistiu o Jornal Nacional? Eu falei, quem é? O Cid Moreira? Não, o Cid já saiu. Você não assiste televisão? Eu falei, não, o que é? Está passando o quê? O Tarcísio Meira? Não, está velho o Tarcísio. Porque eu sou daquela época. Eu fiquei 15 anos na bolha, então eu estava morto. Eu não ouvia a voz do presidente Collor. Não me lembrava.
Por quê? Eu vi agora, porque eu fiquei sem televisão, 15 anos, eu fiquei morto para esse mundo. Mas e a ciência? Eu estudava a ciência da minha área só, mas não me misturava com o mundo. E Deus me dava graça. Dava graça na medicina, em tudo, mas sem me contaminar. Fiquei assim. Aí comecei a me envolver com uma igreja, que eu emagreci o Steve Fernandes, emagreci não sei o quê. Aí falavam assim, você é louco, não tem televisão? Comecei a passar vergonha. Ô, doutor Lito, não tem televisão? Aí comprei televisão, acabou minha santidade. Acabou minha santidade. Mas estão todos marcados. Por quê? Você não consegue ficar sem... Você não manda mais seu imposto de renda sem computador. Você não vive mais sem computador. Você não vive mais sem cartão. Você não vive mais sem o sistema. Você está integrado à imagem da besta. Mas, pastor, não pode ser depois de uma inteligência artificial? Não muda nada. É o avanço desse computador. Em 1974, um computador que você tem na mão agora, que é um smartphone, não cabia nessa sala. Os caras foram para a Lua na marra. Eu sou fascinado por isso. Assistiram O Primeiro Homem agora? Não. Aquele filme. Esse é um filme que vocês deviam assistir, não ficar assistindo mulher pelada na televisão. Esse é um filme bom. É o Primeiro Homem. É a história do Neil Armstrong. Ele fica vendo mulher pelada? Você fez assim no braço dele? Não pode, hein? Não pode, hein? Não pode, viu? Mas olha, o Neil Armstrong era tudo na caneta. Os computadores da NASA eram todos computadores ultrapassados. E os caras foram para a Lua naquela época. Foi um feito. Hoje está tudo aí, ó. Como é que é? Waze, não, vire à direita, vire à esquerda, ó, é fria por aí, vira mais para lá. Tudo assim. O que é isso? Nova era. É maravilhoso. É a ciência de Satanás. E o perigo que é, afasta o homem de Deus. Hoje o crente assiste mais televisão e vê mais Facebook do que ora. Não adianta, está preso na imagem da besta. E fica morto se não está nessa. E vai ter um tempo que se não tiver integrado no sistema, não vai nem comprar, nem vender. Se não tiver, o código de barras. Está fácil. Então esse é fácil. Agora vamos lá. Agora vamos ao mistério para acabar. O mistério do 666. E eu vou provar que a grande parte de nós, infelizmente, tem a marca. Olha aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aí eu fico pensando, se tudo que nós estamos explicando aqui está na Bíblia, espada está na Bíblia, água está na Bíblia, eu falei dos 7 reis está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Onde está este homem associado ao 666? Como nós vamos a pesquisar. E qual é a surpresa? 1 Reis, capítulo 10, abra lá, verso 14. Bruno, espero que vocês voltem, viu? Espero que vocês voltem. E muitos falam, eu vou voltar, não voltam. Vocês voltam. Olha, 1 Reis, capítulo 10. Ouviu tanta palavra, você nunca ouviu isso na vida, né, irmã? Você já ouviu pastores de grande naipe, pastor Silas Malafaia, e pastores lá, cheios do Espírito do Rio de Janeiro. Ela é uma mulher. É isso que você nunca ouviu? Nunca viu. Aqui, 1 Reis, capítulo 10. Nem eu ouvi isso aqui também. Ó. 1 Reis, capítulo 10. Olha aqui, ó. Verso 14. 1 Reis. Abri aqui, ó. 1 Reis 10, 14. Salomão falando, verso 14. Era o peso do ouro que se trazia até Salomão cada ano 666 talentos de ouro. 666. Meu Deus, então Salomão pegava muito dinheiro da turma. Muito dinheiro. Tanto é que quando Roboão, filho dele, assumiu que o pai morreu, o povo falou, alivia-nos o jugo desses impostos. O teu pai pesou muito sobre nós. Aí Roboão falou, meu pai vos açoitou com açoites, com vara, eu vos açoitareis com escorpião. E piorou a situação, Roboão, do povo. E Salomão pegava muito, né? Além dos negociantes, do contrato de empeceiros, e todos os reis da Arábia, ele pegava muito dinheiro.
Então, e também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido e bom, mas o peso do ouro que se trazia era meia. Eu falei assim, bom, mas que se é? Porque se é o número do homem, Salomão foi o quê? Salomão, ele foi o quê? O homem mais sábio. Então, Salomão, ele teve, bom, 1 Reis 10, 14, em diante. Salomão foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico e o homem mais sensual. Toda a sabedoria estava na mão de Salomão, toda a riqueza estava na mão de Salomão, que até a rainha de Sabá falava, eu quero conhecer esse homem. É muita sabedoria junto. Ele pegou a época de paz de Israel, ficou por cima da carne seca, o pai dele se matou para conquistar os reinos, e ele pegou melhor. Ele pegou melhor, reinou, foi no auge de Israel. Mas o que ele fez? Escreveu 3.000 provérbios, sabedoria fantástica, mas teve um problema. No final ele virou macumbeiro. Pastor, o senhor é herege. Pastor Lenildo, uma vez eu fui pregar isso, numa igreja presbiteriana, em 1991. Quem estava aqui em 91, vivo em 91? Vocês já estão velhos já. Eu já pregava em 91. E eu preguei na presbiteriana isso, um homem levantou e falou, não admito que o senhor fale isso de Salomão. Aí eu estava sozinho, falei, esse cara vai me pegar. Mas aí eu falei, Espírito me ajude. Aí eu mandei, abra lá em 1 Reis, capítulo 11. E mandei o homem abrir lá. Olha aqui, ó. Verso 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e além das filhas de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Beteias, todo mundo que não era para amar, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, não pode tocar nessas mulheres. Salomão pegou todo mundo, ó, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir de outros deuses. A esta, olha só o que diz a Bíblia, Natália, a esta se uniu Salomão com amor, que lindo. Com amor. Ele amou quem não devia. E tinha 700 mulheres. Eu não sei como ele fazia, acho que era rodízio. Verso 3. Aí tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Das melhores, hein? Olha aí, ó. Olha aí, ó. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Acabou. Se perverteu, caiu. Ah, mas ele escreveu 3.000 provérbios. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você não perverteu? Não adiantou nada. Não adianta nada o crente falar, me converti, agora não estou mais. Então você não está mais, acabou. Perseverança é tudo. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha lá, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, verso 4, velho sem vergonha Salomão, olha aqui. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com Deus. Então ele se desviou. Bruno, ele se desviou, como o coração de Davi, seu pai, é outra história. Davi é um, Salomão se desviou, porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Se não perseverou, caiu. Então o cristão pode escrever muitos provérbios, Cleus, mas se ele cair, acabou. Ah, mas temos a graça. Tudo bem, mas Jesus fala que nós temos que manter a primeira confiança, Hebreus 3,13, até o fim. Não posso desistir, porque se eu recuar, o meu coração não está firme nele, está lá em Hebreus 10, 32, 33. Então está aí, ó. Vamos continuar lendo. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Sabe o que ele fazia com as criancinhas, Salomão? Queimava. Porque Moloque, o ritual era pegar as crianças, algumas degolavam e penduravam nas árvores de Natal. Por isso que as bolas de Natal significam as cabeças das crianças lá da época de Moloque. E a gente não sabe disso, põe um monte de árvore de Natal, ai que maravilha! Aí o diabo fala, mal sabe vocês, que meu servo Salomão punha as crianças no lugar dessas bolinhas. É forte. Mas pastor, o senhor é muito forte. Eu não vou mais vir aqui no seu estudo. Eu prefiro os cânticos que entram. Isso é lindo. Mas a Bíblia fala, já vai embora, meu irmão. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe. Eu estou acabando já. Nossa.
Mas eu estou mostrando para vocês que, então, primeiro, Salomão caiu. Onde está o sinal de Salomão na testa? Sabedoria. Onde está o sinal de Salomão na mão direita? Dinheiro. Neste século tudo gira em torno do quê? Do dinheiro. Sinal na mão direita, dinheiro. Sinal na testa, eu sou melhor. Não, você tem que estudar. O senhor não tem teologia? Pastor Enilton não tem teologia, está pregando como? Ué, não, cadê as pós-graduações? Tem que ter mais, quanto mais pós-graduado, melhor. Diploma de santidade, eu nunca vi isso na minha vida. Ele tem diploma de santidade? Ah, agora quem julga o ser humano não é mais Deus? Mas é isso que se vê hoje. É isso que se vê hoje nas igrejas. No mundo, então. Eu fui formado em Harvard, eu sou formado em Diadema, qual o problema? Mas é assim hoje. Então a pessoa quer medir esforços. O saber é o sinal na testa. Eu sou o melhor. Eu tenho conhecimento. É o querer saber. Querer ter. Eu tenho dinheiro. Eu sou mais que você. Eu tenho dinheiro. Não é assim o mundo? O diabo falou, tudo te darei, Jesus. Fica comigo. Você vai ter tudo. Dinheiro, Jesus. Querer ter. Você é o melhor, Jesus. Querer ser. E o outro, que é o número da besta. É o número da sensualidade, querer sentir. Então aqui é ser, aqui é o e saber. Esse aqui é o ter, e esse aqui é o sentir e gozar a vida. Preciso comer bem, preciso ter bons carros. Você precisa na igreja ser rico. Mas Jesus era pobre? Não, mas isso é para aquele tempo, hoje não. Eu não admito na igreja ninguém pobre. Não é isso que a Bíblia fala. Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino incorruptível. Tiago 2:5. Pastor, a espada é muito forte, não dá para aguentar. Aguenta, a cirurgia vai acabar. Ser, ter, sentir. Jesus foi provado nesses três. Salomão caiu. Sensualidade. Hoje todo mundo tem a marca da sensualidade. É o sexo. Ai, pastor, não dá para aguentar, pastor. É mesmo pecado ter sexo antes do casamento, pastor? Só um pouquinho. Não tem problema, pastor. Só usar maços, pastor. Só ficar. Ficar. Na minha época, ficar era estar junto. Hoje, ficar é ser vergonhice. Esse mundo está perdido. Falou em virgindade? Está louco, pastor? As virgens hoje sofrem bullying. Na minha época sofria bullying e perdia a virgindade. Há 40, 50 anos atrás. As moças eram santas. Eu estava vendo uma foto minha de 1975, fui numa festa. Mostrei até para minha filhinha. Todas as moças com a saia aqui, 1975, mulheres do mundo. Mais santas que a igreja. Não que vocês estão, não sei, aqui todo mundo é santo. Mas digo, naquela época, no mundo, o padrão era bom. 75. Você lembra, pirata? Quase lá. Meu Deus, pirata. Essa barba está terrível, pirata. Eu estou com medo de você, pirata. Então, irmãos, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com os santos? Ninguém mais quer saber de nada. Só festa. Sai deles, povo meu! Sai deles! Fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e não sois de vós mesmo. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse corpo não é para ter, esse corpo não é para ser, esse corpo não é para sentir. O ser é o seguinte: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Ter é o seguinte: Jesus falou para aquele homem rico: vai dar tudo que tens e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Jesus era rico. Em Mateus 8, chegaram para Jesus e falaram assim: escuta, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: escuta, meu amigo, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas eu estou aí com a turma. O Jairo abre a porta, o Lázaro abre a porta, Marta, Maria, vamos lá, amor, durma por aí. Porque Jesus vivia na bênção. Ah, mas não pode ter, pastor? Pode, mas o coração não pode estar nisso. Eu não estou na igreja para ter. Eu não estou na igreja para ser. Eu não estou na igreja para arrumar casamento.
Eu estou na igreja para ir para o céu, para Jesus, fazer a obra de Deus, para transformar vidas, para ser fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Você está na igreja porque você tem que viver os últimos dias cultivando o teu futuro eterno. Pastor, é verdade mesmo? É. Eu garanto o seguinte: se você seguir tudo isso que está ouvindo aqui, você vai parar no céu. Você vai bater no céu. Vale a pena ser Jesus. Amém, irmãos? Vale a pena crucificar a carne. Vale a pena voltar-se para a palavra. Vale a pena, Senhor, eu quero 1 hora por dia. Dividir meia hora eu vou orar e meia hora eu vou ler a Bíblia. A não ser ler a Bíblia, pega os estudos do pastor Lenilton, pega os estudos dos outros pastores, tanto pastor bom. Pode ser quem você quiser. Pastor Jairo, entra nos estudos. Vai lá, estuda a Bíblia, estuda, faz os outros pastores, tem tanto pastor. Estude, busque, cresça, porque assim ser-lhe-á concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro caminho, andai nele, sem se desviar pela direita ou pela esquerda. Amém? Fique de pé, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.